Pele branca como a neve, cabelos negros como a noite, lábios vermelhos como o sangue, amaldiçoada através do fruto proibido, trazida de volta do sono da morte pelo toque dos lábios de um homem encantador. Seria essa a história de uma vampira? Não. É a história da Branca de Neve, mas bem parecida com uma história de vampiro, não acham? Olá, seres sombrios. Eu sou Dark Philip e este é o Diverso Universo de Philip no Halloween. E hoje falaremos dos grandes clássicos, os principais monstros e mais conhecidos monstros, criaturas, talvez no mundo todo, os vampiros e os lobisomens. Porque hoje, continuando a nossa série e terminando ela, na verdade, dos animais do Halloween, falaremos sobre morcegos e lobos. Então hoje, antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like aqui, porque assim, vampiros e lobos, sobre os lobisomens, né? Quem não conhece, quem não gosta. Claro que tem gente que não conhece e não gosta, mas enfim. Só pra falar aqui pra vocês deixarem o seu like nesse vídeo. Eu tô tentando fazer uma franja aqui, meio soturna, mas enfim. Deixem o like, aperta o botão do joinha, não leva nem um segundo e é de graça. Deixa o vídeo, se inscreve no canal, tá? Também é fácil, tá? Comenta aqui embaixo o que você está achando, qual o seu vampiro preferido, o seu lobisomem preferido, tá? E depois compartilha com quem gosta desses assuntos, porque nós estamos aqui no especial de Halloween do canal, o mês de outubro inteiro falando de Halloween, trazendo vídeos com a temática de Halloween aqui e no meu Instagram também, tá? O link tá aqui embaixo, _de_ Philip. Lá também eu estou contando os meus contos de terror de Halloween, tá bom? Toda semana. E também tem o Instagram do Ed, tá? O Edervet, onde ele vai trazer curiosidades biológicas, científicas dos animais que eu venho trazendo aqui no canal, tá? Dos animais do Halloween, tá bom? Também o link tá aqui embaixo. Tô brigando com esse cabelo. Enfim, bom, vamos lá, né? Sem mais demora. Morcegos e lobos, dois animais noturnos. Eu já falei aqui nos outros vídeos dos animais do Halloween de que animais noturnos sempre foram relacionados a coisas más, coisas ruins, porque o ser humano temia a noite por conta da escuridão, né? Isso é lá da pré-história, quando não se tinha iluminação, né? Então, os animais que caçavam costumavam atacar à noite, porque enxergavam de noite, porque os humanos não tinham como se defender. Conforme o ser humano foi evoluindo, ele foi encontrando métodos de defesa e de iluminação, né, como o fogo, para se proteger dos animais noturnos. Mas a ideia de que à noite os animais noturnos são perigosos permaneceu no nosso ali inconsciente coletivo. Estou trazendo aqui um conceito de Jung, mas para todo mundo entender, no nosso DNA mental, vamos assim dizer, tá? Na nossa herança psíquica, nossa herança cognitiva, tá? Não vou aprofundar em psicologia aqui nesse vídeo. Bom, morcegos e lobos. Os morcegos, eles nem sempre tiveram um grande destaque e valor nas culturas em geral, tá? Sim, são poucas culturas que a gente vê o morcego numa posição sagrada ou divina. Aqui na América do Sul, os astecas, os maias, eles tinham um deus morcego. Na Grécia, algumas deusas, especialmente Hécate, às vezes era, que é a deusa das bruxas, já falei sobre ela aqui no canal, às vezes era conectada a morcegos, mas é muito raso, tá? Assim, é muito pouco, é muito difícil de você encontrar culturas que cultuavam, que tinham um morcego ali como um símbolo tão importante. Mas ele começa a ter sua importância quando, em algumas culturas, alguns povos
identificam a natureza do vampiro, de alguns vampiros, tá? De se alimentar de sangue de animais, tá? De outros animais. E aí começou-se uma associação a certas criaturas que se alimentavam de sangue ou de energia vital. E agora a gente vai entrar na questão do vampiro. No último vídeo em que eu falei sobre a saga Crepúsculo, sim, e hoje eu ainda estou aqui com um livro de Crepúsculo, tá? Para ajudar nesse vídeo. Eu já disse que existem vampiros em praticamente todas as culturas do mundo. Na grande maioria das culturas do mundo existem vampiros. Só que todos eles têm muitas diferenças entre si e nem todos têm o nome de vampiro. Vampiro acabou sendo um nome generalista, né? Um nome genérico para criaturas que sugam alguma importância vital de outras criaturas. Por exemplo, se alimentam de sangue, se alimentam de energia, se alimentam de força vital de outras criaturas. E a gente chama de vampiros, sanguessugas, né? Vampiros. Sempre houveram criaturas desse tipo, ou que se alimentavam de sangue, ou de energia, ou de força vital em várias culturas, só que elas sempre foram muito diferentes. No Ocidente, eles acabavam sendo parecidos por conta das culturas próximas aqui na Europa, tá? Mas especialmente mais pro Oriente, Ásia, da Oceania também, existem tipos de vampiros muito diferentes. Por exemplo, na Austrália tem um vampiro que se assemelha um pouco a morcegos, mas ele tem uma pele mais escura, ele não é pálido, ele é mais visto como um demônio. Assim como na Índia, o tipo de vampiro lá, ele é muito parecido com um macaco, assim, ele fica em árvores e também é tido como um demônio e se alimenta de energia vital. Na China, nós também temos um tipo de vampiro que, inclusive, na série animada do Jack Chan, ele apareceu uma vez, não sei quem lembra do desenho do Jack Chan, que era um vampiro que lembrava um pouco o vampiro ocidental, mas que se alimentava de energia vital, tá? De força vital, ele sugava a vida da pessoa, não o sangue. E é dessa mitologia chinesa que vem uma das características que às vezes aqui no Ocidente é adotado pelo vampiro clássico, que é ele não pode cruzar água corrente, tipo um rio, por exemplo, tá? No Japão nós temos o Kappa, que ele suga energia vital, só que ele é mais parecido com um babuíno que tem um buraco na cabeça onde tem água. E a forma de você se salvar de um Kappa é jogando arroz no chão, porque ele é forçado a contar aqueles grãos, e aí ele derruba a água da cabeça, e aí você consegue fugir. Tá? Enfim, deu para perceber que em muitas culturas, aqui na América do Sul também a gente tem lendas dos povos nativos, de criaturas que se alimentam, que sugam determinado elemento vital de outra criatura para sobreviver. Mas nenhuma delas é um Drácula, tá? Nenhuma delas é 100% o vampiro clássico. Na Europa antiga, é óbvio que existiam essas lendas, mas ainda não eram o Drácula, tá? E é sim na Europa que a gente começa a ter associação com os morcegos vampiros, porque os morcegos vampiros se alimentavam de sangue e em muitas lendas a criatura chamada de vampiro era, né, semelhante a um vampiro, se alimentava de sangue. A gente tem, por exemplo, os Vricolacas na Grécia, se não me engano, acho que é na Grécia, as Strigeri na Itália, que seriam também as bruxas na Itália, mas é mais no leste europeu. Leste, eu me confundo com... No leste europeu, ali na região da Hungria, da Romênia, que tinham lendas, a lenda dessas criaturas era muito mais forte,
tá? E ali o que acontecia? Eles acreditavam, eles ainda acreditam, na verdade, né? De que uma pessoa morria e se por algum motivo ali, às vezes uma maldição, às vezes pecados, às vezes a condição da morte, às vezes o apego a algo da vida, uma pessoa ou a bens, fazia com que essa pessoa não descansasse. Muitas vezes nessas lendas, não era o corpo da pessoa que se levantava e ganhava vida, tá? Era o espírito, o fantasma dessa pessoa. Então o corpo, ele ficava no caixão muitas vezes, algumas vezes ele saía, tá? Em algumas lendas ele saía, em outras ele ficava e era o fantasma que aparecia para pessoas da família e ia aos poucos absorvendo a vida, sugando a vida, a energia vital desses membros da família, onde poderia essas pessoas morrerem ou virem a morrerem, tipo, morreu definitivamente, ou morrer e voltar como esse tipo de fantasma para fazer a mesma coisa, tá? Em outras lendas, onde o corpo se levantava, aí sim, ou era energia vital, ou era de fato o próprio sangue das vítimas que era sugado, tá? Mas muito ali próximo, pessoas próximas, famílias ou amigos mais íntimos do falecido, tá? E aí o que acontecia? Segundo essas lendas, o corpo continuava ali se modificando. Então, se você abria o caixão de uma pessoa e e aí você via que as unhas haviam crescido, o cabelo havia crescido, ele parecia mais gordo, às vezes tinha sangue perto da boca da pessoa, essa pessoa era um vampiro. E aí o que você tinha que fazer? Muitas vezes não tinha nada de estaca no coração, tá? Você tinha que arrancar o coração daquele corpo e queimá-lo, tá? Eu tô falando no passado, mas, gente, isso ainda acontece em alguns lugares do leste europeu, tá? Leste europeu é uma região ali, Rússia também, bem próximo da Ásia, tá? Que a gente já viu que tem muitas lendas de seres parecidos, considerados vampiros, na Ásia. Toda essa parte oriental do globo, tá? Que Oriente não é só Ásia. Tem Europa, tem África também no Oriente, tem Oceania no Oriente, tá? Bom, essas lendas ainda são muito fortes dentre esses povos, tá? E aí, é óbvio, já existiam, desde que a humanidade sempre contou histórias, e sempre contou histórias das suas criaturas, né? Mas desde que a literatura foi começando a ser mais organizada, vamos assim dizer, em sociedade, já existiam alguns textos, algumas histórias de ficção que traziam essas criaturas semelhantes, né, consideradas vampiros hoje em dia. Mas foi ali em meados do século XIX que o escocês ou irlandês, Bram Stoker, decidiu criar o seu livrinho Drácula. E aí o que ele fez? Ele passou muito tempo, muitos anos pesquisando essas lendas, pesquisando essa cultura ali do leste europeu sobre esses vampiros e fundamentou a sua história ali, né? Tem aquela ideia de que ele usou a imagem do Vlad Tepes, aquele líder político, né? Um rei, vamos assim dizer, ali da região próxima da Transilvânia, da Romênia, para se inspirar no Drácula. Mas assim, hoje em dia já acredita-se que não tanto, tá? Porque ele nunca chegou a pesquisar o Vlad Tepes. Então, é claro que podem haver coincidências, porque o Vlad Tepes, ele fez parte ali da cultura daquela região. Ele foi um líder muito importante, né, na época dele, e ele fazia algumas coisas, como empalar pessoas, né? Matar pessoas com estacas de madeira naquele lugar.
Então é claro que ele estava muito vivo ali e o Bram Stoker teve contato com a história dele, mas hoje em dia a gente já, né, pelas pesquisas, pelo estudo sobre as pesquisas do Stoker, acredita-se que ele não se baseou propriamente dito. Enfim, ele pegou várias características das lendas daquela região e algumas outras características de outras lendas, de outras crenças e algumas que ele criou de sua imaginação e criou o Drácula. E esta história não foi um sucesso naquela época. Quando Drácula foi lançado ali mais pro final do século XIX, Drácula não foi um sucesso. As pessoas não curtiam tanto Drácula. Drácula só ganhou notoriedade quando no início do século XX, no início ali do cinema, foi lançado a obra Nosferatu, que era ainda um cinema mudo, só com música, né? Mas um cinema em preto e branco, bem rudimentar, bem primitivo, que foi um plágio de Drácula. Esse filme não tinha os direitos do livro, tá? O que fez com que, eu não lembro se foi a esposa ou a filha do Bram Stoker, o Bram Stoker já tinha morrido, entrou com um processo contra o filme e ganhou o processo. Então todas as cópias do filme foram destruídas. Nosferatu não poderia existir porque ele foi um plágio de Drácula. Mas você encontra em algumas plataformas esse filme, tá? Eu já assisti até que eu gostei. Bom, foi isso que fez com que a imagem do vampiro se tornasse popular. As pessoas adoraram Nosferatu e foi assim que elas começaram a ir atrás do livro Drácula e que o vampiro finalmente começou a se tornar tão popular, porque histórias de vampiro eram populares ali no século XIX, por isso o Bram Stoker criou a dele, mas não tanto. Foi depois de Nosferatu, tanto que lá na década de 30 a Universal, né, ali já fazendo seus filmes de monstros, fez um filme do Drácula, aí sim com os direitos do livro, e enfim, até hoje existem milhares de coisas do Drácula. E foi esse começo aí que moldou o que nós chamamos de vampiro clássico, né? Que na verdade não é clássico, mas a gente não pode dizer que ele é o vampiro verdadeiro, porque existem vários tipos de vampiros no mundo, tá? E é por isso que a gente não pode dizer que os vampiros de Crepúsculo não são vampiros, porque eles são outro tipo de vampiro, tá? Bom, o que eu falei que eu vou trazer aqui, vou dar uma olhadinha, né, rapidinho aqui um resumo das características dos vampiros, tá? Usando aqui este guia de Crepúsculo, que aponta as diferenças entre o vampiro clássico e os vampiros de Crepúsculo. Bom, isso, gente, é assim, por que vampiros e lobisomens são tão populares? Porque todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o mínimo sobre vampiros e lobisomens, o que eles são, o que eles fazem, enfim. Por isso que eles são tão populares até hoje, tem milhares de filmes sobre eles. Bom, vampiros queimam ao sol, vampiros estão sempre inconscientes durante o dia, vampiros não têm reflexo, vampiros podem ser feridos por crucifixos, água benta e alho, vampiros têm presas visíveis, vampiros podem assumir formas de morcegos, vampiros precisam de permissão para entrar em uma casa, vampiros podem ser mortos por uma estaca de madeira cravada no coração. Vampiros podem queimar, vampiros são pálidos, vampiros bebem sangue, vampiros são bonitos, vampiros são imortais. Isso é basicamente a característica geral de todo vampiro, né? Dos vampiros clássicos, pelo menos. Na maioria dos tipos de vampiros que nós temos na nossa ficção, não nas lendas culturais dos povos. Beleza? Isso é muito importante. Isso aqui e nem tudo isso aqui é do Drácula, tá? Por exemplo, o Drácula, ele não se transformava só em morcego. Ele se transformava em uma tipo de nuvem, fumaça, ele se transformava em tempestade, ele se transformava em lobo, tá? Então, assim, isso aqui foi sendo agregado ao longo da história de acordo com várias obras de ficção que foram criadas. Então, por isso que não existe um único tipo de vampiro clássico, não existe um vampiro certo, verdadeiro, e muito menos esses vampiros são completamente baseados nas lendas reais, porque existem vários tipos de lendas, ok? Mas uma das características que
quase sempre existe, já existia em Drácula, tá? Mas também não nas lendas reais, nas lendas dos povos. E aqui eu vou falar uma fala que a Stephenie Meyer, autora de Crepúsculo, disse: vampiros são assustadores e letais, mas também podem ser encantadores. Podem ser muito bonitos, podem ser sofisticados, têm qualidades que nós, na verdade, desejamos. Juventude eterna, força e inteligência. A dualidade dos vampiros os torna quase irresistíveis. Isso é o que muitos apontam como o grande fator que faz com que os vampiros sejam tão amados por nós e tão populares, né? Nós invejamos eles. E eles quase sempre são sedutores. E isso também faz com que a gente queira ser como eles, ou Deus, no mínimo, né? Bom, lobos. Como eu falei, diferente dos morcegos, que não tem tanta assim, importância em muitas lendas, né? Os vampiros acabam tendo mais participação do que os morcegos em si. Os lobos são animais muito presentes em muitas culturas e são animais sempre conectados ali ao espiritual, ao divino, ao sagrado. Não tem como eu falar de todas as culturas que têm o lobo como isso, mas eu vou citar aqui especialmente culturas xamânicas, né? Culturas nativas, que a gente chama de indígenas, de muitos países, especialmente do norte, do hemisfério norte, tá? Onde os lobos são muito mais comuns devido ali à vegetação, ao clima e tal. Lobos sempre foram associados a muitas divindades. Nós temos na América do Norte muitas tribos indígenas, como os Quileutes, que a Stephenie usa em Crepúsculo, né, que são ali os lobos de Crepúsculo, consideravam lobos seres sagrados, seres poderosos, divinos, guias espirituais. Em muitas culturas, os lobos são considerados guias dos mortos, eles guiam os mortos para a vida no além. No Egito, por exemplo, um dos deuses dos mortos era Anubis, que era um chacal, um cão do deserto. Então os caninos sempre tiveram isso. Na Grécia nós temos o Cérbero, por exemplo, o cão de 3 cabeças que guarda, que protege o mundo dos mortos. Hécate, a deusa da bruxaria, que eu já falei aqui no canal, tem como um dos seus símbolos e animais o cão ou o lobo. Na mitologia nórdica nós temos muitos lobos. Um dos mais famosos é Fenrir, que seria o filho de Loki, um dos filhos de Loki, que meio que ajudaria no Ragnarok, que seria o fim dos tempos. Então a gente tem muita referência a lobos. Em culturas xamânicas, que tem essa conexão com a natureza e com os animais, o lobo sempre é tido como um animal de sabedoria, um guia espiritual. Então muitas pessoas, ainda hoje, né, que praticam xamanismo, têm o lobo como seu animal de poder, um animal que eles usam e chamam durante meditações, durante viagens espirituais. Então o lobo sempre teve essa conexão com o sobrenatural, tá? Porém, nem sempre o lobo era tido como algo bom. Por quê? Falando biologicamente, o lobo é um caçador, né? Então, acontecia de pessoas que moravam em florestas, em lugares, regiões habitadas por lobos, acabavam sendo atacadas por lobos. E isso faz com que o lobo se torne um animal mau. Vide aí Chapeuzinho Vermelho e os 3 Porquinhos, né? Quem tem medo do lobo mau? E isso fez com que os lobos adquirissem essa dualidade, essa ambiguidade, né? Ora tidos como animais sagrados, espirituais, guias, guardiões, ora como bestas, monstros que matam e que atacam. Bom, tendo isso em mente, a gente encontra várias lendas, não especificamente sobre lobos, mas sobre seres humanos que se transformam em animais, o que a gente chama muitas vezes de transfiguradores, tá? Pessoas que se transformam em animais. Isso sempre existiu. Em pinturas rupestres da época das cavernas, a gente encontra desenhos de pessoas se transformando em animais, ou pessoas metade animais. E em várias culturas a gente tem esses tipos de transfiguradores que em alguns aspectos são similares aos lobisomens que a gente conhece hoje em dia, mas é muito mais comum você encontrar pessoas se transformando em qualquer tipo de animal, tá?
Exemplos mais próximos da ideia do lobisomem, a gente tem um mito grego de Licaon, que seria um homem que foi amaldiçoado pelos deuses e condenado a se transformar em lobo, que é apontado como o primeiro lobisomem, tá? Bom, tá, pode ser, mas assim, é uma lenda grega, né? E o mundo não se resume à Grécia, muito menos a só o Ocidente. Eu não tenho certeza se é na China. Bom, no Japão a gente tem a Kitsune, que são raposas místicas que se transformam em mulheres. E segundo as lendas, essas mulheres poderiam se casar, ter filhos, só que em determinado momento elas acabavam voltando à sua natureza de raposa e abandonavam aquela família. Eu não lembro se é na China, olha só, gente, não lembro se é na China ou se é no México, mas assim, tem também uma cultura usando um termo aqui abrasileirado, tigromem, que seriam homens que se transformavam em tigres e que têm sim semelhanças à lenda do lobisomem. Mas nós temos aqui na América do Norte novamente, onde os lobos sempre foram sagrados, lendas de povos que podiam se transformar em homens. Em Crepúsculo a gente vê isso na tribo Quileute, que narra que lá antigamente, quando guerreiros tinham a habilidade de projeção astral, ou seja, de projetar o seu espírito para fora do corpo, muitas vezes eles entravam no corpo de um animal para se proteger ou mesmo para fazer uma jornada espiritual. Na tribo Quileute, a crença era de que eles haviam escolhido o corpo de um lobo. E num determinado momento, enquanto seus espíritos estavam no corpo do lobo, eles acabaram tendo que enfrentar ali um inimigo e eles meio que ficaram naquele lobo. E seus descendentes passaram a ter a habilidade de se transformar em lobo. Mas o lobo foi um animal por acaso, tá? Em Crepúsculo mesmo, os Quileutes falam que poderia ter sido qualquer outro animal. E existem muitas lendas dos povos nativos da América do Norte de pessoas se transformando em outros animais. A gente tem, no meio ali da pesquisa sobrenatural, um caso muito conhecido que é do rancho Skinwalker, que teria sido amaldiçoado pela tribo Navarro. E tem ali a história de que um xamã da tribo Navarro tinha a habilidade de se transformar em um animal. E até hoje existem avistamentos nesse local de lobos gigantes, lobos com características humanas, cães com características humanas, que seriam resquícios desse poder lá da tribo Navarro. Tá? Então a gente tem essa coisa da transfiguração. Tá? Os lobos de Crepúsculo, eles são transfiguradores por causa disso, eles não são lobisomens. Bom, sabendo de tudo isso, até na Bíblia, se não me engano, na Bíblia judaico-cristã, tem um texto lá de um homem que foi amaldiçoado também a se transformar em lobo. Eu não lembro agora se é na Bíblia em si ou se em algum texto apócrifo tirado da Bíblia. Mas lá de Jerusalém, ali, da região do Oriente Médio, onde a Bíblia se passa, de um homem também que se transformava em lobo, enfim. Na Idade Média, diferente dos vampiros, essa ideia dos lobisomens começa muito na Idade Média já, tá? Essa ideia de pessoas se transformando em animais. Bom, as bruxas, né, acreditavam que as bruxas se transformavam em animais, em gatos, em coelhos, e tinham isso. Existem vários casos na Idade Média. Inclusive, muitos estudiosos apontam que enquanto a igreja, a Inquisição, caçava mulheres como bruxas, ela também caçava homens como lobisomens. Muitos homens foram mortos, condenados de serem lobisomens, e isso era muito comum. E aí, nessa época, que a gente tem a ideia de uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa ali pecaminosa, castigada, ou que fez um pacto com Satanás, e aí para se transformar num lobo. E tem até relatos dessa época, já da Idade Média, e um pouco depois, de pessoas que escreviam seus próprios relatos, suas próprias experiências como sendo lobisomens. Tá? Então tem muito material antigo sobre lobisomens. Mas, assim como o Drácula, como os vampiros, foi só no início do século XX
com o cinema que o lobisomem começa a se tornar tão popular. Especialmente pelos filmes de monstros da Universal, dos estúdios Universal, tá? E aí, hoje em dia, é muito interessante que, diferente dos vampiros, os lobos eles sempre foram mais modeláveis e flexíveis na ficção. Nós temos vários tipos de lobos. Os lobos de Crepúsculo não são os únicos que fogem do estereótipo de lobisomem. Existem muitas outras histórias de ficção que têm essa questão de você... algo espiritual envolvido a você se transformar em lobisomem, você se transformar quando quiser. Até algumas adaptações de Chapeuzinho Vermelho tem essa questão de você escolher ser lobo. Então o lobisomem ele sempre foi uma figura, enquanto figura literária, muito mais flexível e modificado do que o vampiro, tá? O vampiro acaba sendo mais engessado nessa ideia padrão, enquanto os lobos sofrem mais essas transformações, né? Essa flexibilidade. Bom, existem aqui, né? Eu vou ler também do Guia Oficial Ilustrado de Crepúsculo. Em Crepúsculo, eles têm essa distinção nos livros, nos filmes não tem, entre os transfiguradores, que são os lobos quileutes, e os filhos da lua, que são os lobisomens clássicos. Bom, algumas características dos lobisomens clássicos, né? Eles se transformam ou mudam de forma em resposta aos ciclos da lua. Quando em sua forma transformada, não são inteiramente parecidos com lobos de verdade. As patas dianteiras são mais fortes que as traseiras e eles ainda têm mãos funcionais, com polegares opostos. Além disso, sua postura é mais ereta, tornando os movimentos mais semelhantes aos dos macacos em vez de inteiramente caninos. Mudam de forma apenas à noite e durante a fase mais cheia da lua. Quando na forma de lobisomem, os filhos da lua não têm consciência de sua personalidade humana. Filhos da lua, lobisomens clássicos, tá? São ferozes em vez de racionais. Normalmente vagam sozinhos, o que é uma característica biológica dos lobos, né? Em sua maioria, ou os lobos andam sozinhos ou em pequenas alcateias, pequenos grupos, tá? Mas isso é pro Ed falar, não pra mim. Normalmente vagam sozinhos ou com uma companhia do gênero oposto. Lobisomens, na ficção, quase nunca andam juntos. Em quase todas as obras de ficção, os lobisomens, especialmente antigamente, os lobisomens andavam sozinhos, até porque eles eram transformados e ninguém sabia do segredo deles, enfim. Eles não podem procriar em sua forma animal, na maioria das vezes, né? E os humanos são infectados pela mordida, né, dos lobisomens. Em alguns lugares, em algumas obras, até se forem arranhados por um lobisomem, eles já podem se transformar, mas em algumas lendas. Bom, apesar dos vampiros existirem em muitas lendas, os lobisomens acabam chegando em lugares que, assim, que os vampiros não chegaram. Por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente tem aqui, claro, obviamente, trazido pelos portugueses. Apesar de que, como eu disse, em muitos povos nativos já existiam a lenda dos transfiguradores, pessoas que se transformavam em animais. Mas o lobisomem em si, com essas características europeias, chegou aqui trazido pelos portugueses e demais europeus que vieram aqui. Mas faz parte do nosso folclore, da nossa mitologia brasileira, os lobisomens, né? Eu, por exemplo, a família do meu pai é de Minas Gerais e desde criança meu pai conta uma história que ele ouviu quando ele era criança de que ele tinha um vizinho em Minas que era lobisomem. Então, assim, chegou no Brasil, só que claro que a gente deu nosso toque brasileiro e em algumas lendas aqui do Brasil o lobisomem come titica de galinha. Por quê? Não sei, mas ele come. Então, assim, é o que eu falei. Os vampiros dos lobisomens acabam se tornando monstros tão clássicos porque todo mundo praticamente conhece alguma coisa deles, o mínimo deles. E não é à toa que, ao decorrer da história, né, eles se tornaram inimigos naturais. Em muitas obras de ficção e em muitas lendas, porque tudo isso foi se tornando lendas, né? A literatura influenciou nas lendas, assim como as lendas influenciam na literatura. Os vampiros acabam se tornando inimigos naturais dos lobisomens. A gente tem aí até
sagas, né, como Anjos e Demônios, o próprio Diário de Vampiro, que mostra e Crepúsculo, que mostra essa rivalidade entre lobos e lobisomens e vampiros. Mas assim, gente, o que eu queria trazer principalmente para vocês, falando tanto assim, isso foi um imenso resumo. São criaturas que têm muita participação em muitas histórias, tanto culturais quanto ficcionais. Então, assim, eu teria que fazer uma série sobre vampiros e lobisomens, porque é muita coisa. Estou pensando em trazer uma série sobre os vampiros e lobos de Crepúsculo, tá? Se você quiser, comenta aqui embaixo. Mas assim, eu acho que o principal que a gente tem que ter em mente é que, primeiro, lobisomens e transfiguradores e vampiros existem em várias culturas de diferentes formas, tá? A gente não pode achar que o vampiro clássico Drácula e o lobisomem clássico ocidental que a gente conhece são os únicos que existem, são os verdadeiros. Não existe isso, tá? São criaturas mitológicas e ficcionais que adquirem características, encarnações diferentes de acordo com a cultura e de acordo com a história também, a história de ficção, de fantasia em que eles estão inseridos, tá? E é claro, a gente tem em mente também que tudo isso tem um contexto espiritual, né? Por que o lobisomem só se transforma na lua cheia? Porque a lua cheia sempre foi conectada às deusas, especialmente as deusas maternas, né? Essa face materna da deusa e da mulher. Então, quando você coloca, especialmente na Idade Média, uma criatura considerada demoníaca, bestial, monstruosa, para se transformar na lua cheia, você está associando ela ao poder feminino. Então, se essa criatura é demoníaca, o poder feminino é demoníaco, a lua é demoníaca. Então, você anula toda uma crença de um povo, de vários povos, em cima do poder feminino. E você assume que o feminino é maligno, é negativo. E aí você cria a caça às bruxas e a caça aos lobisomens. Porque homens que muitas vezes tinham características femininas ou tinham uma conexão com o sagrado feminino, ou mesmo faziam parte de culturas que eram matriarcais ou femininas, eram malignos também. Então a gente tem isso por trás, né? Da mesma forma que lobos são animais espirituais muito, muito poderosos e cultuados e usados até hoje em muitas culturas, especialmente as xamânicas. E assim também como o pobrezinho do morceguinho, que é só um bichinho que não faz mal para ninguém, mas muitas vezes já foi também caçado, morto. Muitos vampiros, muitos morcegos eram mortos porque acreditavam que eram vampiros transformados. Então, assim, é muita coisa, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem links aqui embaixo de tudo que eu falei, pelo menos tudo que eu lembrar, de quase tudo, mas do meu Instagram, do Instagram do Ed, tá aqui pra vocês acompanharem o nosso especial de Halloween, que ainda continua. E na próxima semana, eu acho que esse vídeo vai ser lançado, né, no dia que eu planejo, uma sexta-feira. Na próxima semana, depois desse vídeo, já vai ser a semana do Halloween. O Halloween, esse ano, 2021, cai num domingo. Durante toda a semana do Halloween, nós teremos conteúdo, tá? Nós vamos ter vídeos segunda, quarta e sexta aqui no canal. E nos outros dias, nós teremos vídeo lá no meu Instagram, tá bom? Então, depois eu vou avisar isso melhor aqui no próximo vídeo. E vou postar também lá no meu Instagram o cronograma certinho. Mas então me sigam lá, tá? Pra vocês acompanharem. E a gente vai ter um vídeo extra aqui na semana, aqui no canal, tá bom? Vão ser 3 vídeos aqui no canal. Então é isso. Seres sombrios, já falei muito demais. Mas, né, como eu falei, não dá pra resumir mais do que eu resumi, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo e continuemos celebrando o Halloween.